Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui numa sequência de vídeos, de estudos, tá? E hoje eu vim aqui trazer para vocês sobre estudo sobre Lilith, tá? Vamos ler aqui para falar quem foi Lilith, tá? Quem foi Lilith? Deusa, demônio, a primeira mulher de Adão, né? Temos que estudar, né? Que eu conhecereis a verdade, né? A verdade vos libertará, João 8:32. Mas a Bíblia fala que nós temos que estudar, né, para que nós não possamos ser enganados, né, por falta de conhecimento, né. Meu povo perece por falta de conhecimento. E por muitas das vezes nós ouvimos histórias e não vamos atrás e perecemos por isso, entendeu? Porque as pessoas contam coisas e vêm heresias e vêm isso e aquilo e nós somos enganados, tá? Então hoje aqui eu vim aqui através de um estudo. Quem foi Lilith? Deusa, demônio, a primeira mulher de Adão. Bem, vamos lá, né? Vamos parte por parte aqui, para que possamos entender, tá? Que eu vou sublinhar as partes e vamos ler, para que nós possamos entender um pouco, tá? A história de Lilith surgiu na Babilônia e foi importada para a tradição judaica. O folclore judaico trata Lilith como uma espécie de demônio feminino. A primeira menção sobre quem foi Lilith surgiu entre os sumérios, cerca de 3000 a.C., com um registro conhecido como o Poema de Lilito, né? Poema de Lilito. Na Babilônia, Lilith era uma deusa e provavelmente os judeus a incluíram na sua cultura durante o período em que ficaram exilados. Nossa! Nos textos babilônicos, Lilith era a prostituta do templo de Istar, um demônio feminino que causava a queda dos homens através da sedução. Como deusa, Lilith estava associada à lua, ao adultério, à morte, ao aborto e às doenças sexualmente transmissíveis. Podemos constatar no Antigo Testamento a influência da cultura babilônica entre o povo de Israel e suas consequências. Apesar disto, não há nenhum registro sobre a existência de Lilith na Bíblia. Aqui, ó. Lilith passou a fazer parte do folclore. Gente, o que é folclore? Nós temos um folclore aqui no Brasil, né? Saci Pererê, Lua Sem Cabeça, lobisomem, né? E por aí vai. Curupira, então. É folclore, gente. Aqui, ó. É o que fala aqui, ó. Lilith passou a fazer parte do folclore judaico de forma tardia, na Idade Média. Na verdade, Lilith passou a ganhar fama nos dias atuais devido à produção de livros de ficção, desenhos e filmes, tornando a sua história ainda mais confusa. Aqui, ó, a história de Lilith. Ó. O primeiro registro a falar sobre Lilith, a vida de Lilith, foi o Alfabeto de Ben Sira, uma sátira judaica que contém cenas de incesto e até flatulência. O texto humorístico do período medieval conta que Lilith teria sido a primeira mulher do mundo, a primeira mulher de Adão. Deus teria feito Lilith antes de Eva, do pó da terra. Assim como Adão, no primeiro ato sexual, Lilith se recusou a ficar por baixo de Adão, exigindo ser tratada da mesma forma que ele. Ambos passaram a discutir. Lilith diz o nome de Deus em vão e foge voando do jardim do Éden. História mesmo. Vamos lá. Temos que estudar, né? Aqui, ó. Adão orou a Deus, que enviou 3 anjos para resgatá-la, mas Lilith recusou a retornar ao Éden, castigada a ter 100 abortos por dia.
100 abortos por dia? Misericórdia. Lilith se tornando uma espécie de demônio do Mar Vermelho. Caramba. 100 abortos por dia? Como isso é possível? Só podia ser história mesmo, hein? Aqui, ó. Devido à solidão de Adão, Deus cria Eva. Esta agrada Adão, causando ciúmes em Lilith, que se transforma em serpente e faz a comer do fruto proibido. Gente, isso aqui... Ai, chega a dar uma coceirinha aqui, velho. Isso aqui é um folclore judaico, tá? Folclore que foi criado na Babilônia, há 3.000 anos atrás. Cerca de 3.000 anos antes de Cristo. É o que está dizendo aqui, tá? Aqui, ó. Não é possível afirmar que a história de Lilith seja verdade, por se tratar de uma ficção, tá, medieval com influência da comédia grega. Existem também outros textos que dizem que Lilith se tornou esposa de Lúcifer ou Samael. Preciso dizer nada, né? Existem outros textos que dizem que Lilith se tornou esposa de Lúcifer e Samael. São coisa do folclore, né? Bem, a história de Lilith é por vezes utilizada como um símbolo feminista no combate ao machismo. Apesar do direito das mulheres ser uma causa justa, isto não torna a história de Lilith verdadeira. Né? Vamos ver aqui, ó. Lilith, Adão e a Bíblia. Vamos sublinhar aqui. Lilith não foi a primeira mulher de Adão. Não foi a primeira mulher de Adão. Tá? Algumas pessoas alegam que o versículo de Gênesis 1:27, que diz que Deus criou o homem e a mulher, surge antes da citação de Eva em Gênesis 2, dando margem à interpretação que existiria uma mulher antes de Eva. Outro ponto para este argumento seria a reação de Adão ao dizer esta sim, como se houvesse outra mulher. Veja o versículo. Disse então o homem, esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Gênesis 2:23. Ó, tem aqui, ó, quando fala assim, ó, Deus criou homem e mulher, eles foram criados primeiro espiritualmente, né? Depois Deus soprou nas narinas a vida. Ali. Bem, vou continuar aqui. No caso, trata-se de um erro de interpretação de texto. Veja como está organizado o início do livro de Gênesis. O primeiro capítulo fala quando o homem e a mulher foram criados, em meio a tudo. Já o capítulo 2 detalha como Adão e Eva, mulher, foram criados. Entendeu? Interpretação de texto. Não existe o homem e Adão, nem a mulher e Eva. Existe o homem e a mulher que se chamavam Adão e Eva. Interpretação de texto, tá? Aqui, ó. Vale destacar que a mulher só passa a se chamar Eva no capítulo 3, o que deixa ainda mais claro que só existe uma mulher quando Adão diz, esta sim está reagindo ao fato de Eva ser como ele, mesma espécie em forma e aparência, ou seja, tinha várias espécies de animais, não tinha ninguém parecido com ele. Então quando ele olhou assim, esta sim é uma mulher, um ser humano, entendeu? Aqui, ó. Outra tentativa de inserir Lilith em Gênesis vem de uma crença islâmica, que Lilith seria a serpente que enganou Eva
Contudo, a própria Bíblia afirma em Apocalipse 12:9 que a serpente é o diabo. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Tá? Então aí já esse versículo descarta, né, que ela seria a serpente. A única passagem que recorre a única passagem que recorre à expressão Lilith encontra-se em Isaías 34:14, na versão hebraica. No entanto, Isaías 34 foi escrito antes do exílio dos judeus na Babilônia. Logo, não havia influência da figura de Lilith e não se tratava de um nome próprio. Veja o versículo. Aqui, ó, o versículo aqui. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes selvagens, bailarão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. Isaías 34:14. Aqui, ó. No texto original, o termo criaturas noturnas em hebraico remete à expressão Lilith, com letras maiúsculas, que significa noturna ou noite. Trata-se de um texto simbólico. O profeta cita a figura de animais selvagens, hienas, bodes e corujas, não de deuses e demônios. Vamos para o próximo aqui, ó. Esta confusão é similar ao caso de Lúcifer, também escrito em Isaías, que a tradução original significa estrela da manhã. E a Bíblia não faz nenhuma menção à sua existência. Da mesma forma, não podemos tratar Lilith como um demônio feminino, se de fato a Bíblia não fala nada sobre a sua existência. Afirmar que Lilith é um demônio é afirmar que Lilith existe. Então, não existe, né? Vamos aqui agora, ó. Desmistificando Lilith através da Bíblia. Blá, blá, blá. Na Bíblia, Deus criou o homem e mulher semelhantes um ao outro, para cooperar entre si, não para competirem. Aqui, ó. Veja algumas referências bíblicas que desmistificam a existência de Lilith. Aqui, ó. A Bíblia não cita Lilith em Gênesis, tampouco a existência de uma mulher anterior a Eva. Outra aqui, ó. Em Gênesis 1:27 fala quando o homem e a mulher foram criados. Já em Gênesis 2 descreve como Adão e a mulher foram criados. Outra aqui, ó. A Bíblia afirma que a serpente que enganou a mulher foi o diabo, não Lilith. Apocalipse 12:9. Outra aqui, ó. A mulher não tinha nome. Adão a chamou de Eva depois que comeu o fruto proibido. Gênesis 3:20. Isaías cita a figura de animais selvagens, não de demônios ou pessoas. Outra aqui agora, ó. A tradução criaturas noturnas não é um nome próprio. Lilith, assim como estrela da manhã, não é nome próprio de Lúcifer. Capite? É isso, pessoal. Ou seja, Lilith faz parte de um folclore judaico. Né? O folclore judaico trata Lilith como uma espécie de demônio feminino. A primeira menção sobre quem foi Lilith surgiu entre os sumérios, 3000 a.C., tá? Como um registro conhecido em um poema. É um poema, tá? Ou seja, não existe Lilith mulher de Adão, não existe Lilith como demônio. É apenas um folclore, tá? Fique com Deus, até a próxima. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha aí, tá? Até a próxima.